Friedrich Hatzel foi um grande pensador alemão cujo viveu entre os anos de 1844 a 1904. Ele foi considerado um dos principais teóricos clássicos da geografia e o precursor da geopolítica e do determinismo geográfico. Valendo a pena lembrar que a expressão determinismo não era empregada pelo próprio Hatzel, tratando-se de uma atribuição conceituada que foi dada às leituras do seu pensamento. Sua principal obra publicada foi a Antropogeografia, e para Hatzel deve ênfase aos estudos geográficos sobre o homem. Entretanto, a teoria hatzeliana via o ser humano a partir de um ponto de vista biológico e não em si social. A Hatzel foi também um profundo estudioso do conceito do comportamento de um Estado moderno. Para ele, o Estado seria a sociedade organizada para construir, defender ou expandir o seu território. Também considerava que essa seria a forma de organização que aconteceria de forma natural em qualquer sociedade avançada. O Estado, então, para Hatzel, era um organismo vivo. E a partir dessa concepção, ele elaborou o conceito de espaço vital, que seriam as condições espaciais e naturais para a manutenção ou consolidação do poder do Estado sobre o seu território. Seriam as condições naturais disponíveis para o fortalecimento de uma sociedade ou até mesmo de um povo. Aquelas populações que se dispusessem de melhor espaço vital estariam mais aptas a se desenvolver e a conquistar outros territórios. E a última curiosidade seria que, apesar de ele ser considerar o pai da geopolítica, Hatzel nunca utilizou essa expressão e foi dada por um de seus discípulos, o pensador sueco Rudolf Kehling. E pode-se dizer, no entanto, que as suas ideias de Hatzel foram construtivas de uma verdadeira forma de geografia do poder. Agora irei falar sobre as 3 universidades que Friedrich Hatzel passou. A primeira foi a Universidade de Heidelberg, segunda foi a Universidade de Jena e terceira e última foi a Universidade de Humboldt de Berlim. Principais obras de Friedrich Hatzel. O historiador alemão era um grande mestre que Lucien Febvre considerou Hatzel como um determinista geográfico. Porém, suas críticas desqualificaram o geógrafo alemão, quase sem contribuir construtivamente para a ciência geográfica. De fato, Hatzel deixou bem claro no início de seu livro Antropogeografia, de 1882, que seria contra o determinismo simplista. Já na antiguidade, procurava-se explicar as diferenças entre os povos com base em raciocínios deterministas, acerca das influências naturais, sobre a fisiologia humana, sobre o caráter de cada povo ou ainda sobre as formas de organização política. A ideia popular de que certos grupos nacionais ou regionais seriam preguiçosos devido aos efeitos do clima quente sobre a disposição física das pessoas exemplifica esse tipo de raciocínio, pois expressa uma relação direta de causa e efeito entre o clima e comportamento. Em Hatzel, porém, a adaptação do homem ao ambiente é entendida sob a ótica da utilização de recursos naturais para a reprodução dos elementos materiais da cultura, o que muda completamente o sentido da interpretação. Esse autor entendia que o ambiente interfere no desenvolvimento de uma sociedade, na medida em que pode oferecer melhor ou pior acesso aos recursos, atuando assim como estímulo ou obstáculo ao progresso. As leis que governam a história humana são produtos de um processo dinâmico e permanente de adaptação ao ambiente, e não o resultado direto da ação de fatores naturais, como o clima ou o relevo sobre os homens. Com respeito à obra Geografia Política de 1893, muito mais do que uma crítica possibilista ao determinismo de Hatzel, nos termos de Lucien Febvre, trata-se de uma perspectiva epistemológica ampla que defende a não fragmentação da geografia, nem em termos de valorização de ramos específicos, seja a geografia física, seja a geografia política, nem em termos de ênfase de uma escala prioritária, como a do Estado. Esse e outros estudos de Hatzel sobre o tema das relações entre o espaço e o poder deram origem à geografia política, como ramo de estudos da geografia e também da ciência política.
O que foi o determinismo geográfico? Para Hatzel, o homem seria um produto de meio, ou seja, as condições naturais é o que determinam a vida em sociedade, e que o homem seria o escravo do seu próprio espaço. E ele usou a teoria de Darwin, a teoria da evolução, onde os humanos que evoluem em sabedoria e em conhecimento podem dominar as classes inferiores. Ele estudou também profundamente o comportamento do Estado moderno. Para ele, o Estado seria uma organização para construir, defender ou expandir o seu território. Também considerava o Estado um organismo vivo. A partir desta concepção, ele elaborou o conceito do espaço vital, que seria as condições espaciais e naturais para a manutenção e consolidação do poder do Estado sobre seu território, onde aquela